Olá, meus luminares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente tentar esclarecer um pouco da dor que a gente sente. Nosso objetivo é exatamente esse, esclarecer o que a gente sente, por que que o nosso corpo está trazendo esse recado para a gente e entender o que está incomodando tanto no que eu estou convivendo, nas coisas que estão passando pela minha vida, que está me fazendo trazer essa informação, né? Esse meu corpo trazer essa informação para mim, para que eu mude alguma coisa, seja na minha postura, no meu jeito de ser, seja no ambiente que eu tô, seja começar a traçar rumos para algo que eu realmente queira fazer, né? Então, o mais importante, gente, é ter clareza da onde você quer ir. O que você quer? O que você quer alcançar? Porque aí as coisas vão ser mais fáceis de se encaminhar para aquele lugar. Você vai saber qual o caminho que você vai pegar para chegar mais rápido aonde você quer chegar. Então tenha clareza disso. Isso é o mais importante de tudo. E depois que você souber, né? Você sentar, trabalhar essa sua ideia, você entrar no acordo com o teu corpo, tentar entender a mensagem que ele está trazendo. O que está desconfortável no seu ambiente ou na sua postura, no que você está convivendo, que tá fazendo o seu corpo falar assim, não para, dá uma parada aí que não tá legal. O recado do nosso corpo é exatamente esse. E ele vem através de dores, tanto dores na coluna, nas pernas, na cabeça, dor no corpo de forma geral. E cada ponto tem uma mensagem diferente para nos trazer, seja questões psicológicas, né? Tristeza em excesso, euforia em excesso, ou muita irritabilidade, falta de paciência. Então, isso tudo está mostrando que a gente tem que mudar, mas não é o ambiente, não são as pessoas, é algo em nós. Então, aqui a gente está para trazer esclarecimento desse recado que o nosso corpo está trazendo para a gente. Então, pensa no incômodo que você está sentindo. Gente, meu filho tá aqui brincando, vai ter uns barulhinhos de vez em quando, tá? De vez em quando eu vou ter que parar, dar uma bronquinha, mas a gente vai fluir vendo aqui da melhor forma. Eu vou tentar não me desconcentrar, tá tudo certo. E aí, o que eu te indico? Pensa na dor que você tá sentindo, pensa no incômodo que você tá sentindo, pensa no que sua cabeça tá trazendo para você agora. Respira fundo, esteja aberto, esteja aberta para receber essas informações com carinho. Ninguém está querendo te acusar de nada, apenas que você entenda, aceite para mudar. Porque enquanto a gente não fizer isso, as coisas não mudam. Então é importantíssimo esse esclarecimento. Então respira fundo, tá tudo certo se você perceber que estava fazendo algo que estava errado. A gente aqui a gente está aqui exatamente para evoluir, entendeu? Então a gente vai descobrir erros. Então é como se a gente estivesse fazendo uma construção de uma obra-prima, que é o nosso ser, né? O nosso ser em formação. E então a gente vai errar e acertar, vai errar e acertar, vai lapidar essa obra-prima, né? Vai aprimorar. Então, todos os grandes cientistas fizeram isso. Antes de ter um grande acerto, eles erraram milhares de vezes. E isso está acontecendo na nossa vida agora. E então, não é uma coisa fora do comum. Tá tudo bem você perceber que não é perfeito. Aceita isso com o coração aberto. Eu não sou perfeita. O Gabriel, que está aqui pequenininho, também não é. Ele veio aqui exatamente para melhorar um pouquinho mais e se encaminhar para esse quadro de evolução, né? Para uma evolução melhor. E então tá tudo bem. A gente ter momentos egoístas, ter momentos arrogantes, ter momentos em que somos preguiçosos, ter momentos em que somos invejosos. Isso tudo faz parte da nossa imperfeição. Agora a gente não pode ficar nessa situação. A gente tem que perceber esses momentos e falar: opa, o que está acontecendo aí, Raquel? Qual o tipo de postura que a gente tem que ter agora diante disso para que não volte a acontecer esses momentos? É sobre isso. Então pense no que está acontecendo na sua vida agora, pense aonde você quer chegar
e vamos tentar entender esse recado do nosso corpo para a gente conseguir mudar a nossa postura, mudar o nosso ambiente, mudar o que precisa ser mudado para alcançarmos o que a gente quer, para diminuir essa dor, diminuir essa aflição, diminuir essa angústia. Vamos lá? Então, eu uso as cartas da constelação sistêmica para me ajudar a acessar essa energia que está envolvendo essa situação que nos deixou desse jeito que está tão incômodo. E então, a primeira carta sempre é voltada para o lado masculino. Pode ser alguém que convive com a gente do lado masculino, que esteja vivendo agora, ou que viveu no passado. Pode ser o nosso lado masculino. A mesma coisa é a segunda carta, que é para o lado feminino. Então, pode ser voltada à nossa mãe, à nossa ancestralidade feminina, ao meu lado feminino, a alguém que conviveu comigo do sexo feminino. E a terceira carta é falando do eu interior, é como se fosse eu estivesse trazendo aqui um recado do meu interior para mim, de forma clara, para entender melhor o que está me incomodando, o que está me afligindo. Olha só, né? E a última carta é um recado do universo, né? Do nosso divino, pra gente. Pode vir em forma de consolo, de puxão de orelha, de afirmação do que já tinha saído. E eu vou trazer aqui a minha intuição para ir respondendo, né, para ir falando o recado de cada uma dessas informações, mas eu te peço que se concentre também. A sua intuição vai te falar muito, seus guias estão aí do seu lado e eles vão te instruir para você captar a melhor informação voltada para você. Então, se você entender uma outra mensagem através da carta que eu estou falando, que não é bem aquilo, confie em você, porque esse recado também é importante. Mas também presta atenção no que eu tô falando. Às vezes encaixa um pouquinho do que eu tô falando com o que você tá intuindo e a informação fica mais completa. Tá bom? Vamos lá? Se concentra, respira fundo, esteja aberto a receber as informações que você precisa nesse momento. E não entenda como se fosse algo sufocando. Meu Deus, eu tenho que mudar tudo isso. Não, entenda, vai com calma. Um entendimento, uma pequena mudança, e a vida é assim. E, claro, se você quiser uma coisa mais voltada para a sua situação, entre em contato com a gente, que vai ser um grande prazer trazer esse esclarecimento de forma específica para a sua situação. E com certeza que a gente vai dar um passo que você comece para você começar a fluir melhor na vida, né? Porque é importante a gente entender e a gente ver um próximo passo, visualizar esse próximo passo, mas é mais importante ainda você entrar em ação, né? Você colocar sua ação em jogo, realmente fazer. A gente só muda a nossa postura, o nosso jeito de ser, quando a gente passa pela situação no mínimo 3 vezes e as 3 vezes a gente agiu de forma diferente, da forma que a gente visualizou que é melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre isso. Eu falo muito sim para todo mundo e às vezes eu tô planejando algo que eu queria fazer, mas a minha tia, minha mãe, minha amiga me ligou e falou assim: "Ai, por favor, vamos lá comigo", e nananana, só que por mais que eu saiba que o que eu planejei para mim era importante, eu não consigo falar não, eu vou. E acaba que as minhas coisas vão ficando para trás. Então, é a primeira vez que eu vou falar o não para ela. Fala, agora eu tenho. Não precisa falar um não, não precisa ser grosseiro, gente. A gente só precisa falar mais sim pra gente. No momento, hoje eu não consigo, porque eu tenho outros planos, né? Eu já tinha planejado outras coisas. A gente pode marcar para depois, aí eu tento encaixar direitinho na minha rotina, entendeu? Seja carinhoso, mas comece a falar sim para você. E aí você vai passar por 3 situações parecidas com essa, para aí sim você conseguir começar a mudar sua postura. Às vezes eu tenho muita dificuldade de ouvir as pessoas. E então eu tenho que praticar ficar em silêncio e dar a atenção que eu gostaria de receber das pessoas. Então eu vou a primeira vez que, por mais que eu tenha vontade de retrucar, falar, eu vou ficar em silêncio. Vou respirar fundo e vou buscar ouvir a pessoa. E aí eu uso o meu filtro pessoal para captar o que realmente eu acho que é importante e descartar o que não é.
E isso tem que acontecer no mínimo 3 vezes para eu começar a usar disso um hábito. E isso é uma coisa maravilhosa quando a gente começa a conseguir fazer. Um terceiro exemplo muito comum é quando eu sou impulsiva, né? Eu tenho uma atitude de ser muito impulsiva e acabo fazendo um bocado de besteira. E eu, antes de ser impossível, eu paro, penso e vou falar, não, vou resolver isso. É urgente? É caso de vida ou morte? Se não for caso de vida ou morte, claro que tem suas exceções, eu vou falar assim, não vou fazer isso agora. Eu vou pensar mais um pouco e depois eu vou resolver. Antes de você já tentar resolver uma situação que vai dar ruim, entendeu? E isso tem que acontecer no mínimo 3 vezes para você conseguir mudar sua postura. Ou quando eu começo a querer me relacionar com alguém, e eu vejo que a pessoa tá contando muito das suas dores, do seu sofrimento, e eu sou aquela pessoa que costumo salvar todo mundo. E nunca sou cuidada, porque eu tenho tanto essa postura de salvar que eu mesmo não me permito ser cuidada, ser protegida por alguém. E isso acontece pelo outro lado também. Às vezes também eu sou tão vítima que eu não consigo apoiar uma pessoa, proteger a pessoa. Então, veja essas duas situações. Quando eu começar a me envolver, que eu perceber que eu tô tendo uma postura de vítima, ou eu tô tendo uma postura de querer cuidar, proteger, é a hora de eu parar e falar, não é assim. Vamos esperar um pouco, vamos deixar a pessoa tomar a atitude de se proteger sozinha. E vamos deixa eu receber um pouco dessa proteção, deixa eu receber um pouco desse apoio. Opa, eu estou sendo vítima. Vamos pensar numa solução para que eu possa agir e realmente melhorar a minha situação. Mude o foco. São três situações que a gente passa para realmente a gente mudar a nossa postura. Vamos lá, já saiu a primeira carta. Vamos para a segunda. Ela pulou aqui da minha mão, eu peguei, tá, gente? Feminino também agora. Eu interior. Universo. Somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. Somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. Isso veio do lado masculino, o recado do lado masculino. Lembrando que o lado masculino também é o nosso lado de ação, de atitude, de ir em frente, ir em busca da sobrevivência, lutar. Então, a gente somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. O que tá falando? Que a gente, aqui vem como recado que nós somos, né, parte de tudo isso aqui, do a gente enxergar como sendo parte de tudo isso aqui, mas com cautela, não me achando, tendo um pouco de cuidado com a questão da arrogância. Eu também não sou superior a ninguém, sabe? Eu tô no mesmo barco com todo mundo. Então a gente ter esse olhar de cuidado, de compaixão com o próximo, é como se eu estivesse tendo esse mesmo olhar comigo, porque eu faço parte dessa situação. E vamos ver o recado para ver se uma puxa a outra. O lado feminino. Agora eu estou pronto para o sucesso. Então, o nosso lado feminino é o nosso lado de sentimentos, da intuição, de buscar a emoção. Então, esses dois lados, quando eles estão equilibrados, eu tenho um sonho de realizar uma coisa que vai me satisfazer muito. Eu tenho muita vontade, eu gosto, eu faço com prazer. É algo que eu faço, assim, que nem me dói, que eu poderia estar fazendo a mais no meu dia que não iria me cansar, sabe? E quando eu junto o que eu quero fazer, eu realizo, né? Coloco ele em jogo na minha vida, é o nosso lado feminino e o nosso lado masculino estão começando a entrar em equilíbrio. E esse daqui ajuda a gente a fluir. Quando a gente faz muita coisa que é voltada para o lado masculino e não tem nada a ver com nossa vontade, nosso desejo, que a gente sente prazer, tudo fica muito pesado. Trabalhar fica cansativo, acordar fica ruim, eu fazer algo por mim fica difícil, porque eu tô gastando tanto da minha energia a mais, porque não era o que eu queria fazer. Que talvez dessa situação daqui a pouco venha uma doença,
Porque o que a doença faz? Vamos parar, não é isso aí que a gente quer, não. A gente quer outras coisas, a gente quer fazer outras coisas. Tá difícil. Então, esses dois precisam equilibrar, precisam caminhar juntos. O nosso prazer com a nossa ação, com a nossa atitude. Eles têm que caminhar juntos. Em um relacionamento, no nosso trabalho, convivência com, né? A convivência com os amigos, a convivência comigo mesma. E o que o interior está falando? Por favor, vamos ouvir isso. Vamos ouvir isso aqui, ó, que a gente gosta de fazer, que vai nos dar prazer, que vai levar a gente para o sucesso. Por favor, vamos começar? Vamos abrir mão, ó. Por favor, por favor, por favor. Vamos ouvir o que a gente quer para a gente ir em busca disso. E o universo está falando o quê? Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva, Gabriel, e vejo meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo e agora consigo crescer. Tá difícil, gente, caminhar? Volta um pouquinho, respira fundo e observa o que eu não estou conseguindo captar. O que eu não estou conseguindo ver? O que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito e que está repetindo e que está ficando pesado? Qual é a minha atitude que eu sempre faço? Eu sempre passo por essa situação. E o que eu tenho que mudar em mim para não passar mais por essa situação? Meu Deus. Vou dar um exemplo novamente. Eu percebi que em muitos trabalhos meus, muitos trabalhos que eu tive, eu sempre, antes de ir embora, de pedir demissão, de ser demitida, eu saio brigada nesse trabalho. Eu saio com uma sensação de estar sendo humilhado, de não estar sendo valorizado. O que é que eu deixo de fazer para que faz isso acontecer, entendeu? Aí é a questão daquela postura que a gente tem que ter. Será que eu não estou aberto a querer descobrir mais daquele ambiente para mostrar mais o meu valor? Será que eu também não estou fechado muito no meu mundo e aquilo me atrapalha a crescer naquele ambiente? O que eu faço que eu poderia fazer melhor, né? Estar mais aberto a situações do trabalho, ser como eu falo, mais participativo, talvez estudar mais determinada situação para eu questionar mais, estar mais presente naquela situação, entende? É essa questão, o que a gente tem que mudar? Será que eu me coloco muito como coitadinho e pouco como, ou coitadinha, né? E pouco como a pessoa resolutiva, de resolver situações, de encarar, né? Observa, se veja como dono de uma empresa e veja qual o funcionário que você ia querer ter perto para te ajudar a crescer tua empresa. E seja essa pessoa. E comece a mudar observe o que você tem que mudar e comece a mudar. No relacionamento, toda vez que eu me relaciono com alguém, eu faço pelo outro e não recebo nada. Na verdade, ao contrário, às vezes eu recebo, acabo tendo despesas, enfim. E o que eu faço que me faz ficar nessa situação, né? Às vezes eu me deixo de olhar para mim, de cuidar de mim e olho completamente só pro outro. Entende? Veja o equilíbrio aí das relações, o que se recebe e o que se doa. Isso tá realmente equilibrado? Por que eu sempre dou mais? Porque eu mesma não olho para mim, não me olho para o meu bem-estar, não cuido de mim, não cuido, sabe, de detalhes que eu gosto. Se eu não faço isso, o outro dificilmente vai fazer, né? Eu não me alinho, eu acabo só escutando o que a outra pessoa fala, acatando o que ela quer, por medo de perder. E começar a acreditar mais em mim. Então, eu preciso acreditar mais em mim. Acreditar mais na minha postura, sabe? Determinar mais o que eu quero. E colocar isso em jogo. Então é isso, gente. Eu espero que tenha clareado um pouquinho, esclarecido um pouquinho aí da tua dor, né, nessa semana. E anota no papel se você tiver com o papel do lado. Se não tiver, já vai lá, anota no celular mesmo. E as suas percepções. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu quero ir
para um lugar onde eu me sinta mais valorizada. Eu quero ter um trabalho que me realize. Sei lá, pensa no que você quer e vai em rumo. E vai limpando todas essas situações que a gente vai percebendo da gente, todas essas nossas incapacidades, os nossos deslizes, isso faz parte, lembra disso, isso faz parte. Só não faz parte querer ficar nele. Mude, dê pequenos passos, escute mais, observe mais, se introduza mais, participe mais, entenda melhor, esteja aberto para a vida, que a vida vai estar aberta para te mostrar milhares de situações. E eu fiz uma meditação semana passada que era para a mensagem da semana atrasada, mas que vai encaixar muito bem agora, que é o nosso alinhamento do corpo, que é falando exatamente desse lado masculino com o lado feminino, o que significa e levando a gente a se equilibrar mais. E eu te aconselho muito a escutar essa meditação com todo o seu coração. Anote suas percepções para você conseguir encaixar na sua vida as mudanças que são necessárias para que esse desconforto vá embora e que a sua vida comece a fluir de forma mais leve. E é isso, gente. É a gente arregaçar a manga, encarar e ir em frente. Até a próxima, semana que vem estamos aqui novamente. Espero ter clareado aí, acendido uma luzinha. E vamos em frente. A ação é nosso principal foco aqui é a nossa ação, é mudar a nossa postura, tá bom? Até breve.